sétimo ano. Nós estamos aqui para trabalhar o segundo tema visto no mês de abril, que é absolutismo monárquico. O feudalismo, que era um governo marcado pela descentralização, ele teve as suas mudanças entre os séculos XII e os séculos XVI. E este governo, ele deu a formação dos estados nacionais europeus, de forma paulatina. A burguesia foi quem apoiou os reis, porque elas tinham um forte interesse comercial. Precisamos lembrar ainda que a França e a Inglaterra se destacaram neste governo monárquico e que um dos objetivos, uma das funções destes governos era organizar o controle da sociedade e as leis. Nós temos duas formas de governo, que são monarquia e república. A monarquia tem algumas características básicas. Uma delas é o absolutismo, ou seja, o poder soberano dos reis. Como outra característica, nós temos ainda que o governo era vitalício, ou seja, o rei ou o imperador, ele ficava no governo durante toda a sua vida. E o processo era feito de forma hereditária, que é a nossa terceira característica, ou seja, ele era sucedido pelo seu filho. Já a república, nós temos a distinção de que é um governo, a própria palavra diz, república, feita por algumas pessoas. E esta república, o governante, ele não fica no poder de forma vitalícia, mas ele fica no poder por um tempo específico, ou seja, por um tempo determinado. Nós temos a este exemplo o nosso presidente da República, que ele fica no poder de 4 em 4 anos. E como é feito o processo, a escolha desse governante? Não é de forma hereditária, como nós temos na monarquia, mas existe uma eleição em que o povo, através da votação, escolhe o governante. E nós temos ainda a terceira e última característica, que, ao oposto de uma monarquia, que o governante fica no poder de forma vitalícia, dentro de uma república, o poder é dividido. Nós temos o teórico que falou sobre a divisão de poderes foi Montesquieu. E aqui no Brasil, nós temos a exemplo disso, que o presidente da República, que é o nosso governante, ele não pode tomar as decisões de forma soberana e absoluta, mas ele tem o seu poder dividido entre o legislativo e o judiciário. Ele, então, fazendo parte do executivo. O poder dividido, ele é para que não haja excessos de autoritarismo no poder. Então, essa divisão de poderes, ela é fundamental. E aqui no Brasil, os três poderes, eles são igualmente importantes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós temos alguns pensadores que defendem o absolutismo monárquico. Quais são eles? Nós temos Maquiavel, Locke, Jean Bodin e Jacques Rousseau, Mas nós vamos ver detalhadamente cada um deles. Maquiavel, ele escreveu o livro O Príncipe. Este era como se fosse um manual de instruções, com atitudes que o governante deveria ter para alcançar e se manter no poder. Este livro, ele é extremamente atual. Muitos governantes, inclusive, fazem uso do que está nesse livro. A exemplo, e é um tema bem discutido, ele fala sobre duas características extremamente importantes que o governante deve possuir, que é o amor e o temor.
Ele fala que o governante precisa ter essas duas características bem claras. Mas se ele não tiver como ter essas duas características e tiver que optar por uma delas, que ele escolha o temor, porque o povo é ingrato, ele é volúvel e apenas com o amor ele pode ser destituído do poder ou ter uma rebelião. Ele ainda compara o governante ao leão e à raposa, porque ele tem que ter a força de um leão e a astúcia de uma raposa. E que ao governante não é necessário ele ser extremamente bom, mas sim aparentar ser um bom governante. Infelizmente, muitos dos políticos manifestam em seu governo muito dessa característica. Como um outro pensador, ao defender o absolutismo monárquico, nós temos Jean Bossuet. Jean Bossuet, juntamente com Jean Bodin, eles falam sobre a teoria do direito divino dos reis. Ou seja, que os súditos para Jean Bossuet, Jacques Bossuet, que desobedece a Deus, ele está desobedecendo ao rei. Já Jean Bodin, ele vai falar que o poder do rei, ele vem de Deus. Ou seja, as duas teorias, elas são complementares. E como um último pensador ao defender o absolutismo monárquico, nós temos Thomas Hobbes, que vai escrever o livro Leviatã. O Leviatã, para ele, seria representado através do rei, que teria o poder único e o poder absoluto, o poder máximo. E este poder, ele era tão grande, por isso comparado ao monstro do Leviatã mencionado em Apocalipse, porque a única coisa que o rei não poderia atentar é contra a vida dos seus súditos. E existe um contrato social, aonde pelo fato das pessoas quererem e desejarem as mesmas coisas e ocorrer uma guerra de uns contra os outros, ou seja, o homem era o lobo do próprio homem, eles se organizam, abrem mão dos seus direitos naturais para a formação do Estado. E isso Thomas Hobbes chama na sua obra de pacto colonial. Espero que você tenha relembrado este conteúdo e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!